quando os Estados Unidos da América lançaram bombas de penetração em um trio de instalações nucleares iranianas em 22 de junho, fez mais do que lançar um ataque que ninguém pensou que fosse possível. Isso foi os Estados Unidos da América projetando força de poder. Foi uma oportunidade para os Estados Unidos da América mostrarem o que podem fazer quando são levados ao limite. E havia um homem que estava prestando muita atenção. Presidente russo Vladimir Putin. A demonstração de força do exército dos Estados Unidos da América colocou Putin em modo de pânico. Os Estados Unidos da América acabaram de enviar uma mensagem muito clara para Putin. Mexa com touro e você leva as chifradas. Durante o fim de semana, os Estados Unidos lançaram uma devastadora série de ataques com mísseis aéreos e lançados por submarinos contra um trio de locais nucleares iranianos, Fordow, Isfahan e Natanz. Os Estados Unidos da América usaram seus penetradores de ordem massiva GBU-57 para destruir bunkers em pelo menos 2 desses locais. Com essas bombas de 30 mil libras cada uma, perfurando até 2 centenas de pés no chão antes de liberar suas cargas explosivas. Relatórios iniciais de todos os 3 locais sugerem que os Estados Unidos da América tiveram sucesso. 6 novas crateras foram vistas em Fordow, cada uma indicando que uma bomba de penetração havia pousado e penetrado no solo a caminho da instalação nuclear subterrânea. Isfahan foi mostrada como tendo sido devastada por ataques aéreos, enquanto Natanz, aparentemente, foi vítima tanto de mísseis de cruzeiro quanto de bombas de penetração. Mais tarde, surgiram relatórios de que os Estados Unidos da América podem não ter sido tão bem-sucedidos quanto inicialmente previsto. Em 24 de junho, o New York Times relatou que o ataque americano, que foi apelidado de Operação Martelo da Meia-Noite, pode ter apenas atrasado o programa nuclear iraniano por alguns meses. O Irã conseguiu mover grande parte de seu urânio enriquecido, incluindo o armazenado em Fordow, antes do ataque. Ainda assim, mesmo com esse urânio, suas principais instalações nucleares estavam em ruínas. Você pode descobrir mais sobre a Operação Martelo da Meia-Noite e o que ela alcançou em nosso vídeo que cobre os ataques. Mas o que tudo isso tem a ver com Putin? Falando à Times Radio em 22 de junho, o comentarista militar britânico Hamish de Bretton Gordon deixou claro. De Bretton Gordon serviu como oficial do exército britânico por 23 anos e já foi o comandante do Batalhão de Reação Rápida, Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear da OTAN e do Regimento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear do Reino Unido. Ele teve isso a dizer sobre Putin. O presidente Putin deve estar sentado no Kremlin, sabe, tremendo que os americanos podem fazer isso. E ele está certo por várias razões. A primeira, e talvez a mais importante, é que a Operação Martelo da Meia-Noite expôs uma realidade que até agora Putin ou não queria enfrentar, ou simplesmente não acreditava que existia. As defesas aéreas da Rússia não podem fazer nada contra um ataque aéreo concertado, que envolve jatos de combate modernos e mísseis. Para entender o porquê, é necessário dar uma olhada mais de perto nas defesas aéreas que o Irã trouxe para a mesa, ao lidar com a Operação Martelo da Meia-Noite e a Operação Leão Ascendente de Israel anteriormente. Em ambos os casos, Israel e os Estados Unidos da América sobrecarregaram as defesas aéreas do Irã usando jatos de combate modernos e um número massivo de mísseis, praticamente nenhum dos quais o Irã conseguiu parar. Aí reside o problema para Putin. Tudo o que o Irã tem em seu arsenal de defesa aérea foi projetado pela Rússia para impedir exatamente os tipos de ataques que os Estados Unidos da América e Israel realizaram. De acordo com a revista Military Watch, o Irã começou a investir pesadamente em sistemas de defesa aérea terrestre lá nos anos 1980. Então, ele comprou uma rede de HQ-2 chineses, que a publicação diz serem basicamente cópias baratas de um sistema de defesa aérea da era soviética chamado S-75. Não era muito, mas para uma nação como o Irã, que praticamente não tinha defesas aéreas das quais se falar na época, era um começo. Avançando para os anos 1990, o Irã começou a comprar sistemas de defesa aérea da Rússia, nomeadamente o S-200D.
Com seu alcance de 186 milhas, o S-200D proporcionava cobertura completa para o espaço aéreo do Irã. Pela primeira vez, mesmo que o sistema estivesse desatualizado e exigisse recarga manual para ser usado efetivamente. Em meados dos anos 90, a Rússia começou a exportar sua gama de defesas aéreas S-300PM, que oferecia uma atualização notável sobre o S-200. Em 2007, o Irã fez seu primeiro pedido para um desses sistemas. Também passou grande parte dos anos 2000 comprando outros sistemas de defesa aérea de curto alcance feitos na Rússia, como o TORM-1A. O Irã também conseguiu comprar alguns dos modernos sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia, que representaram outra atualização que o Jornal de Segurança Nacional diz que deveria ter permitido ao Irã enfrentar os bombardeiros Stealth B-2 Spirit feitos nos Estados Unidos da América, os mesmos bombardeiros que lançaram os destruidores de bunkers durante a Operação Martelo da Meia-Noite. O ponto aqui é que quase tudo no arsenal de defesa aérea do Irã foi feito pela Rússia. Ou, no caso do HQ-2, foi feito por um país que simplesmente copiou o que a Rússia construiu durante a era soviética. E essas defesas aéreas falharam. Existem várias razões potenciais para isso ter acontecido. Por exemplo, Israel já confirmou que tinha agentes do Mossad operando no Irã, antes da Operação Rising Line, que viu Israel lançar um primeiro salvo de ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã e pessoal militar-chave. Esses agentes secretamente construíram uma fábrica de drones dentro do Irã, cujos produtos o Telegraph afirma que Israel então usou para dizimar muitos dos sistemas de defesa aérea do Irã antes que eles tivessem a chance de disparar mísseis retaliatórios na direção dos caças e bombardeiros que tomaram o espaço aéreo do Irã nas últimas semanas. Mas, mesmo com esses esforços de sabotagem sendo bem-sucedidos, o Mossad poderia ter eliminado todas as unidades de defesa aérea que o Irã tinha. O S-400, em particular, deveria ser capaz de abater caças e bombardeiros fabricados nos Estados Unidos da América. É por isso que a Rússia o construiu. Mas, assim como os sistemas de defesa aérea mais antigos do Irã, ele se mostrou impotente. Como aponta o Jornal de Segurança Nacional, o S-400 deveria ser menos vulnerável a ataques tradicionais por caças com mísseis anti-radiação e também deveria ser capaz de derrubar esses caças. Não conseguiu. E é isso que está preocupando tanto Putin agora. A falha na defesa aérea do Irã enviou ondas de choque por Moscou. Porque isso significa que as defesas da Rússia serão tão inúteis quanto se uma nação como os Estados Unidos da América lançar um ataque aéreo semelhante ao visto no Irã contra a Rússia. Matt Oliver, escrevendo para o The Telegraph em 19 de junho, explica mais. Ele diz que a Operação Leão Ascendente de Israel envolveu 200 caças, incluindo F-15, S, F-16, S e F-30 e 5S, fabricados nos Estados Unidos da América, que foram capazes de atacar o Irã com impunidade. Esses ataques envolveram viagens de ida e volta de cerca de 2.000 milhas para aeronaves tripuladas, exigindo reabastecimento em voo sobre a Síria vizinha. Disse Oliver. Os ataques dos Estados Unidos da América que vieram depois exigiram que as aeronaves voassem por distâncias ainda maiores. Os bombardeiros B-2 Spirit decolaram do solo dos Estados Unidos da América, voaram por milhares de milhas, enquanto ocasionalmente paravam para reabastecer no ar. E assim como os caças de Israel foram capazes de realizar seus ataques sem que as defesas aéreas do Irã sequer pudessem tocá-los. Como Oliver coloca. No entanto, até agora nenhum avião israelense foi abatido, e os sistemas fornecidos pela Rússia ao Irã parecem impotentes para parar a Força Aérea Israelense. A Força Aérea Israelense usou jatos de combate feitos nos Estados Unidos da América. Os próprios Estados Unidos da América usaram bombardeiros B-2 e uma enorme variedade de aeronaves de apoio. Esse resultado destaca a falha do Irã, refletindo negativamente no equipamento de defesa aérea da Rússia.
Oliver também cita um analista de defesa independente chamado Francis Tusa, que fez a pergunta-chave: quando foi a última vez que vimos uma supremacia aérea como essa? Acho que, na verdade, seria de Israel novamente em 1967. E antes disso, provavelmente, os aliados em 1944 sobre a Alemanha. Você está falando sobre um sistema integrado de defesa aérea e de mísseis, anteriormente exaltado pelos Estados Unidos da América, sendo derrubado em apenas 72 horas. 3 dias para estabelecer um nível de superioridade aérea que não é visto há mais de meio século. E tudo aconteceu porque os sistemas de defesa aérea russos do Irã não são tão capazes quanto Putin acreditava que fossem. O que Israel e os Estados Unidos da América acabaram de provar é que seus ataques aéreos podem ser realizados contra o Irã. E se isso pode acontecer, Putin está tremendo nas botas. Porque tanto a Operação Leão Ascendente quanto a Operação Martelo da Meia-Noite são provas de que os Estados Unidos da América poderiam fazer o mesmo com a Rússia. Debretsion Gordon enfatiza esse ponto. Em um artigo de 23 de junho para o The Telegraph, ele aponta que a Rússia não precisou se preocupar com algo como o ataque aéreo concertado visto no Irã nas últimas semanas. Nenhum dos lados se atreve a enviar aeronaves, nem mesmo perto das linhas de frente do inimigo, muito menos atravessá-las. Os russos conseguiram realizar ataques efetivos usando bombas planadoras de longo alcance e mísseis de cruzeiro, e a Ucrânia retaliou com drones e suprimentos limitados de mísseis ocidentais de longo alcance. Agora, até este ponto, Putin não teve que se preocupar com aeronaves lançando ataques em seu território. Ele não precisou. Antes de lançar sua invasão, a Força Aérea da Ucrânia tinha apenas 105 caças, a maioria dos quais eram antigos Mikoyan Gurevich 29, Su-24 e Su-25. A Rússia conhecia esses jatos por dentro e por fora porque os construiu, o que significa que sabia que suas defesas aéreas eram capazes de derrubá-los. Mesmo com a chegada dos F-16S na Ucrânia, que permitiu à Ucrânia criar alguns pequenos bolsões de superioridade aérea temporária e defender contra os constantes ataques de mísseis da Rússia. Putin não precisava se preocupar. A Ucrânia não estava voando com nenhum desses jatos para a Rússia. E certamente não tão profundamente que eles pudessem lançar ataques verdadeiramente devastadores. Mesmo que estivesse, a Ucrânia não tem os números para alcançar algo semelhante ao que Israel e os Estados Unidos da América alcançaram no Irã. As defesas aéreas da Rússia, pelo menos do ponto de vista de defesa contra jatos de combate ocidentais, eram essencialmente não testadas. Em vez disso, a Ucrânia foi forçada a contar com os ataques de drones e mísseis, destaca Debretsion Gordon. E esses ataques podem ter nos dado alguma indicação de quão inúteis são as defesas aéreas da Rússia. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu 1.188 de seus sistemas de defesa aérea para os ataques ucranianos. Tão recentemente quanto em 24 de junho, a United 24 Media relatou que a Rússia havia recorrido ao uso de estranhos furgões ouriço na própria Ucrânia. Esses furgões estão equipados com espinhos projetados para interceptar drones e estão sendo implantados especificamente porque as defesas aéreas da Rússia não são capazes de derrubar esses drones. E isso nos leva a outro ponto. Não apenas as defesas aéreas da Rússia não foram testadas por jatos de combate, mas ainda estão sendo destruídas em números massivos. Isso só pode significar coisas ruins para Putin. Ele assistiu enquanto o Irã servia como prova de que os Estados Unidos da América poderiam realizar um ataque aéreo em seu território sem que a Rússia pudesse fazer nada a respeito. E com a Ucrânia já tendo destruído tantos sistemas de defesa aérea russos. Putin também tem que lidar com suas defesas sendo enfraquecidas quase diariamente enquanto ele trava sua guerra de atrito contra a Ucrânia. O que Putin tem aqui é uma receita para o desastre, e é essa receita que o está fazendo tremer nas botas. Como Debretsion Gordon coloca em seu artigo para o Telegraph. O ditador russo e seus conselheiros devem ter percebido agora que suas defesas poderiam ser facilmente suprimidas se os ucranianos ou outro oponente, como a OTAN, tiverem as ferramentas certas. Em outras palavras, a Rússia é superada pelos Estados Unidos da América e seus aliados. E Putin sabe disso.
O chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, almirante Sir Tony Radakin, apresenta um ponto semelhante ao de The Breton Gordon em 12 de junho. Ele falou ao Comitê de Defesa do Reino Unido, onde foi questionado se tinha alguma preocupação com a resiliência da OTAN. No caso de uma guerra com alto número de baixas, como a que está ocorrendo atualmente na Ucrânia, eu realmente não costumo compartilhar dessa ansiedade, porque nós somos tão extraordinariamente fortes comparados à nossa principal ameaça, a Rússia. E o... Pergunta que é difícil de responder em público, mas que você deveria estar fazendo para pessoas como eu, é: se entrássemos em guerra com a Rússia, quão rapidamente poderíamos obter controle do ar? Porque se você tem controle suficiente do ar, então sua capacidade de colocar em risco uma nação, e especialmente a economia de uma nação, é muito, muito forte. Radakin tem um ponto. Ele observa que o pensamento coletivo da OTAN sobre a Rússia mudou. No passado, a OTAN via um conflito com as forças de Putin em termos de retomar território que a Rússia captura. Por exemplo, se a Rússia invadisse um dos estados bálticos, o que a OTAN faria para responder a essa invasão para que pudesse recuperar o território? A OTAN não pensa mais assim, como Radakin disse em 12 de junho. É a superioridade que dissuade a Rússia, e nunca estive mais claro do que em qualquer momento da minha carreira sobre o sucesso que a OTAN está tendo em dissuadir a Rússia. E com os Estados Unidos da América ainda fazendo parte da OTAN e demonstrando o quão vital é a superioridade em suas operações em Israel. Putin agora pode ver isso. Sua força aérea, incluindo suas defesas aéreas, não tem o que é preciso para vencer uma guerra maior do que a que está sendo travada na Ucrânia agora. Oliver continua este ponto em seu artigo para o The Telegraph. Para analistas de defesa, é outro sinal de que os sistemas de defesa aérea fabricados pela Rússia, há muito temidos pela aliança da OTAN, podem não ser tão formidáveis quanto pareciam. Putin perdeu o fator medo graças ao que os Estados Unidos da América e Israel realizaram no Irã. Poderíamos quase ver essas operações como um teste. Elas certamente representam a primeira vez que as supostamente temíveis defesas aéreas da Rússia se depararam com o tipo de ameaça que a OTAN poderia representar para a Rússia. As defesas ficaram aquém do esperado. Agora, a OTAN está mais confiante do que nunca de que poderia realizar algo semelhante contra Putin se o coletivo se encontrasse em guerra com a Rússia. Isso também significa que a Rússia provavelmente não será capaz de lutar o tipo de guerra que Putin deseja se deparar com a OTAN. Isso é de acordo com o ex-tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos da América, David Deptula, que falou ao Wall Street Journal para apontar o que a falta de superioridade aérea traz. No caso da guerra Rússia-Ucrânia, você vê o que acontece quando nenhum dos lados consegue alcançar a superioridade aérea. Impasse e regressão para a guerra baseada em atrito, ele disse. No caso da guerra Israel-Irã, isso permite a eles liberdade irrestrita para atacar onde possuem superioridade aérea sobre segmentos do Irã. Impasse e atrito são o que Putin quer. Suas forças terrestres ainda são eficazes na Ucrânia, mesmo que tenham desacelerado. Mas contra uma nação alinhada à OTAN, essa tática não vai funcionar. Não porque a Rússia não tenha forças terrestres para dominar uma nação menor como a Letônia ou a Estônia, mas porque qualquer ataque ao território delas é considerado um ataque contra toda a OTAN, o que abre a Rússia para ataques feitos contra ela por uma força aérea combinada. Isso é muito mais poderoso do que o que os falhos sistemas de defesa aérea do Irã enfrentaram até agora. O Irã tem que lidar com algumas centenas de caças israelenses e um punhado de bombardeiros Stealth B-2. Se a Rússia enfrentasse a OTAN, o coletivo poderia trazer 22.377 unidades de aeronaves militares para a luta. De acordo com a estatista, em março de 2025, concederam mais de 7.000. 700 dessas aeronaves são helicópteros não combatentes. Mas ainda assim, é uma força de quase 15.000 aeronaves. Isso poderia se combinar para atingir muito mais forte do que qualquer coisa vista no Irã até agora. E com defesas aéreas que acabaram de se mostrar incapazes de lidar com uma fração desse poder aéreo.
Putin agora sabe que não pode defender seu território se começar a guerra com a OTAN, como muitos acreditam que ele deseja. De Breton Gordon também faz outro ponto interessante em seu artigo para o The Telegraph. Até este ponto, no conflito da Ucrânia, Putin não teve que se preocupar com qualquer tipo de ameaça sendo apresentada a ele. Todo o risco foi assumido por seus soldados. Mais de 1 milhão deles estão agora mortos ou feridos graças à guerra de Putin, observa de Breton Gordon. Mas podemos ter certeza de que Putin e seus generais estarão preocupados com sua própria segurança pessoal, ele diz. As abrangentes redes de inteligência dos Estados Unidos da América e de Israel que vimos no Irã, que até permitem que eles localizem e assassinem líderes-chave e cientistas nucleares quase à vontade, devem ter aterrorizado a hierarquia do Kremlin, ainda mais, já que a Ucrânia parece ter um alcance similar dentro da Rússia. Agora, lembre-se de que o Mossad esteve envolvido no sucesso que Israel e os Estados Unidos da América tiveram contra o Irã. A Ucrânia já provou que pode trabalhar profundamente em território russo, como visto durante a Operação Teia de Aranha, que cobrimos em um vídeo que você pode conferir em nosso canal. Todos os elementos foram uma repetição do que ocorreu no Irã, só que em uma escala muito maior, já em vigor. Putin sabe disso, ele vê isso, e não há nada que o líder da Rússia possa fazer a respeito. Mas há um motivo pelo qual Putin estará em pânico após a Operação Martelo da Meia-Noite. Como mencionado anteriormente, o medo dos sistemas de defesa aérea da Rússia se foi. O Globe and Mail destacou este ponto em um artigo de 23 de junho, onde apontou que décadas de presidentes dos Estados Unidos da América antes de Donald Trump evitaram atacar o Irã. Por mais de 45 anos, desde o presidente Carter até Biden, todas as administrações concluíram que um ataque militar ao Irã era muito perigoso, muito desestabilizador. No espaço de uma noite, Trump quebrou essa tradição com ataques aéreos dos Estados Unidos da América, fazendo o medo que uma vez cercou os sistemas de defesa aérea da Rússia evaporar. Esses ataques enfraqueceram ainda mais a Rússia, basicamente eliminando um parceiro no qual Putin confiava para fornecer drones e mísseis. Agora, qualquer uma dessas armas que o Irã construir será focada em Israel e, potencialmente, em bases militares dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Mas, mais importante, a decisão de Trump de atingir o Irã fortemente mostra que ele é um presidente que está disposto a correr um risco. Como o The Globe and Mail colocou, o Sr. Trump fez uma aposta de alto risco no fim de semana. Operacionalmente, o Exército dos Estados Unidos da América demonstrou uma precisão impressionante e uma força avassaladora, enviando uma mensagem ouvida em todas as capitais globais. E em nenhum lugar essa mensagem soou mais alto do que em Moscou. Putin agora estará se perguntando se os Estados Unidos da América estão dispostos a atacar o Irã, algo que evitaram fazer por décadas. Quais são as chances de poderem atacar a Rússia? Afinal, com as negociações de cessar-fogo e a guerra na Ucrânia estagnadas, Trump pode começar a ver um ataque direto contra a Rússia como uma opção potencial. O presidente dos Estados Unidos da América agora pode sentir que esse tipo de ataque poderia funcionar. Ele viu isso funcionar no Irã, que usa muitos dos mesmos sistemas de defesa aérea que a Rússia usa. Ele também vê que as defesas da Rússia foram enfraquecidas por mais de 3 anos de guerra com a Ucrânia e com a OTAN. Ao lado da América, os Estados Unidos da América poderiam apresentar uma ameaça aérea muito mais terrível à Rússia do que qualquer coisa que esteja sendo proposta no Irã. Putin espera que não chegue a isso. Ele espera que a Operação Martelo da Meia-Noite leve os Estados Unidos da América a um conflito mais profundo que os distraia da Rússia. Diz o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth. Isso não vai acontecer. Falando após os ataques dos Estados Unidos da América, ele disse à imprensa que eu diria apenas, como o presidente dirigiu e deixou claro, isso certamente não é indefinido. Em outras palavras, os Estados Unidos da América não pretendem usar a Operação Midnight Hammer como ponto de partida para mais ataques contra o Irã, embora responderá à retaliação iraniana. Um envolvimento sem fim não está chegando, se os Estados Unidos da América puderem fazer algo a respeito. Essa falta de combates contínuos no Oriente Médio significa que os olhos dos Estados Unidos da América logo voltarão para a Rússia. E quando isso acontecer, os Estados Unidos da América verão um inimigo que está longe de ser tão forte quanto se alegou ser por tantos anos.
Claro, Putin pode não ter que esperar muito tempo para que os Estados Unidos da América e a OTAN tragam seu peso combinado para pressionar a Rússia. Você não vai acreditar no que a OTAN acabou de fazer pela Ucrânia. Pode já estar tudo acabado para Putin, graças a uma grande mudança que a OTAN acabou de fazer. Isso pode significar que ataques aéreos contra a Rússia talvez nunca sejam necessários. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura atualizada do rescaldo dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América no Irã.